Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica a pequenos e médios agricultores, voltado na produção de frutas e hortaliças. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante que eu considero dentro do cultivo do coco, ou no caso coqueiro. Vocês já viram que eu já fiz um vídeo anterior dando uma pincelada de como que é a cultura e os pontos que vocês têm que levar em consideração para realmente escolher se é um pomar que vocês vão ou não trabalhar e cultivar, porque fruticultura tem que ser muito bem planejado em todos os pontos. Outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado é a muda. Essa muda tem que ser sadia, não pode estar com nenhum tipo de praga e nenhum tipo de doença, porque se você adquirir uma muda já com esses problemas, você vai ter uma perda a curto prazo. Não precisa nem esperar anos para você perceber que aquela planta não vai bem. Então o desempenho dela tem que selecionar e classificar realmente tudo que vocês forem colocar dentro da roça, dentro do seu pomar, verificar a qualidade da sua muda, se ela está livre de doença, se ela está livre de qualquer tipo de praga, ver se existe algum risco de ocorrência desse tipo de doença e assim por diante. Então, sempre observem esses pontos que eu acho extremamente fundamental. Evitem solos encharcados para não ocasionar doença radicular que pode estar afetando a sua raiz. E as mudas, hoje em dia, principalmente nas regiões na qual existe uma grande produção de coco, seja para água ou para polpa, no caso coco ralado, vocês podem encontrar viveiros credenciados na qual as matrizes, ou seja, aquele coqueiro que tem todas as características agronômicas importantes de cada variedade que eu falei, que no caso é o gigante, o anão e o híbrido, que é o que vocês podem adquirir. Esse tipo de viveiro tem uma credencial para essa matriz sempre fornecer sementes com boas características agronômicas, livres de praga e doença. Então existe esse tipo de realidade nos viveiros. Não é uma coisa muito comum, não é, infelizmente, porque eu acho que comprar muda de caminhãozinho que passa na estrada ou para na esquina é um perigo imenso, porque vocês podem estar trazendo pragas e doença que você não vê naquele primeiro momento na muda, porque muitas vezes ela ainda continua saudável, ela continua convivendo com aquela praga e doença, mas esse tipo de doença ou praga pode se manifestar dentro do seu sítio, trazendo algo que lá fora tinha, só que aqui dentro não. Então isso é um problema muito grande. Então tomem cuidado de onde vocês vão adquirir essas mudas. Que pelo menos o viveiro seja organizado, seja isolado, longe de qualquer pomar comercial. Isso é um ponto muito importante, porque se eu tenho um viveiro que é vizinho de cerca, né, de divisa, com um pomar comercial, tudo de doença e praga que tiver lá, vem cá, assim, ó. Então tem que ter esses cuidados. Então, se o viveiro for um pouco desorganizado, mas ele é isolado, tem um certo cuidado em manter espécies separadas uma da outra, em estufas diferenciadas e assim por diante, não tem problema. Porque muitas vezes o credenciado, o certificado, o que dá garantia de origem, são pouquíssimas que fazem isso. Então tomem cuidado na aquisição e de onde vocês estão comprando as mudas. Vocês podem fazer as suas mudas? Podem, só que leva-se tempo. É um gasto de energia e de dinheiro
que muitas vezes o agricultor que quer ter um pomar, ele não tem. Talvez quando você tiver um plantio razoável, você possa vir depois trabalhar com a formação de mudas. Então, ele acaba demorando mesmo. Não tem jeito, mesmo porque você tem que fazer... não é só simplesmente pegar o fruto maduro, colocar no solo e esperar ele crescer. Ou até mesmo num balaio um pouco maior, ou numa sementeira, ou num berçário, como muitos falam. Só que vocês também têm que ter o cuidado do quê? De estar sempre fazendo um controle contra doenças, contra pragas, que pode afetar a muda, e aí você já leva um indivíduo, uma muda, já debilitado para o campo, que não vai te corresponder. Pelo contrário, vai só ocupar espaço, gastar dinheiro e lá na frente vai morrer. E esse tipo de prejuízo ninguém quer ter. Então, se ninguém quer ter, vamos prevenir. Então, se vocês forem fazer sementeiras, berçários, saibam vocês que tem métodos corretos para estar fazendo isso. Como vocês podem ter um viveiro próprio para reduzir custo de adquirir algo lá fora, ou até mesmo de certificar que fui eu que fiz. Então eu tenho a garantia de que as mudas que eu preparei desde semente é de qualidade. Tem muita pessoa que pensa dessa forma, porque tem a consciência do que é você adquirir uma muda já doente ou com praga. Ah, e tem um ponto que até esqueci de mencionar: doente, praga e ainda com nematóide. Olha só o perigo. Então tem algumas propriedades que acaba trazendo mudas de fora e aí planta ali, só que até então nunca teve nematóide. Então você acaba trazendo de fora mudas já contaminadas com nematóide no torrão dentro da muda. Entendeu? Então esse é um problema extremamente que requer muito cuidado, na verdade. É um problema que requer muito cuidado para vocês não terem esse tipo de prejuízo. Porque uma vez que acaba se alastrando esses tipos de problema sanitário, é caro e inviável o seu controle. Então, tenham isso em mente. Sempre tenham em mente de cuidado do que vocês trazem de fora para dentro. Tá? Sempre tenham esse cuidado. Tenha a garantia de que lá fora vocês conhecem o que está trazendo para dentro em relação à qualidade, sanidade e assim por diante. Tá bom? Então, são pontos extremamente importantes, porque é fundamental você começar certo no início para quando elas começarem a se desenvolverem não ter nenhum problema. Outro ponto que também não pode deixar é verificar a presença de doenças e pragas. Mas e se tiver? Vamos supor lá que surgiu, eu tenho um pomar já hoje, cuide, monitore, veja como está o desempenho das suas mudas no campo, periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas passe, veja, olhe, porque esse tipo de monitoramento pode anteceder uma infestação incontrolável.